Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica de hoje. Eu estava com muita saudade de vocês. Eu fiquei um pouco dodói esses dias e por isso eu não consegui gravar. Mas eu espero que todos vocês estejam bem na casa de vocês, juntinho com a família, tá bom? Na aula de hoje nós vamos ouvir a história de quando Jesus foi tentado e como que ele respondeu ao diabo. Será que ele consegue se sair bem nessa história? Essa história está escrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, dos versículos de 1 até 11. Mas, prof, o que é ser tentado? O que é tentação? Boa pergunta essa. Ser tentado é quando você não pode fazer alguma coisa ou não deve fazer alguma coisa. E aí vem alguém ou alguma coisa querendo te convencer a fazer aquele negócio que não está certo. Isso é uma tentação. Pois é. Por exemplo, quando você vai numa festa e quer comer o brigadeiro, aquele docinho, mas ainda não cantou parabéns, o docinho não foi liberado. Dá uma vontade, não dá? E aí, alguém fala assim pra você, vamos lá pegar um docinho escondido? Isso é uma tentação. Ou, por exemplo, quando a mamãe diz pra você não jogar videogame antes de ter terminado o seu dever de casa. Aí um amigo liga pra você e insiste pra você jogar com ele. Isso é uma tentação. Você pode cair na tentação ou resistir a essa tentação. Pois é. Então vamos orar para a gente começar a nossa aula de hoje? Mãozinhas juntinhas. Papai querido, obrigada por esta aula, pela minha família, os meus amigos e por seu amor. Perdoa os meus pecados e me ajuda em tudo o que eu fizer. Abençoa esta aula em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pessoal, vocês já aprenderam que para a gente crescer e ficar forte, nós precisamos comer, não é? E comer, de preferência, alimentos saudáveis. Quando a mamãe e o papai falam para a gente comer para ficar forte, é verdade. É o alimento que nos deixa fortes, né? E saudáveis. Muito bem. E se a gente não come, o que acontece? A gente começa a ficar fraco, fica sem força, a gente pode ficar doente e pode até, morrer. É verdade. Na história de hoje, Jesus ficou muito tempo sem comer. Ele ficou, 40 dias. Isso é muita coisa. E mesmo assim, ele ainda teve forças para lutar contra a tentação do diabo por causa de um alimento espiritual. Um alimento espiritual. Jesus é o nosso super-herói. Os outros super-heróis que a gente conhece, normalmente, tem uma fraqueza, não é? Um ponto fraco que o inimigo vai lá e ataca ele. Mas Jesus não, Jesus é perfeito. E ele usou uma arma importante contra o diabo, que é o inimigo dele, né? E também é nosso inimigo. Sabe qual foi essa arma? Nós vamos ver na história de hoje. Qual foi essa arma e que alimento espiritual especial é esse de Jesus? Essa história aconteceu logo depois que Jesus foi batizado lá no Rio Jordão. Então, depois do batismo de Jesus, o Espírito Santo levou ele lá para o deserto para ele ser tentado pelo diabo. Bom, diabo a gente já falou um pouquinho, diabo é o mal, né? E tentado também nós já explicamos o que é ser tentado. E deserto, vocês sabem o que é? Deserto é um lugar onde é bem seco, tem muita areia, é muito quente de dia, frio de noite, tem pouca água, pouca comida, poucos animais vivem lá e as plantas também não vivem lá. Então é bem difícil é um lugar que ninguém gosta de ficar muito ali, é perigoso você morrer lá porque não tem muito recurso, né? Então, depois de passar então Jesus lá no deserto, 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava que jeito? Com muita fome, não é? Então o diabo chegou perto de Jesus e falou assim: se
você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu para ele assim: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Olha como Jesus se saiu. Então o diabo levou Jesus lá até Jerusalém, a cidade santa, e colocou ele no lugar mais alto do templo e disse assim: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Olha que danado esse diabo, né? Ele usou a própria Bíblia para tentar Jesus. Ele é muito esperto, não é? Então, Jesus respondeu assim para ele: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não põe à prova o Senhor seu Deus. Olha como Jesus sabe. Então, o diabo ainda não estava satisfeito. Ele levou Jesus para um monte muito alto e mostrou para ele todos os reinos, as grandezas, as riquezas dos reinos. E ele disse: eu vou te dar tudo isso aqui se você se ajoelhar e me adorar. Então Jesus respondeu assim para ele: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Mais uma vez as Escrituras Sagradas. Então o diabo foi embora e vieram os anjos do Senhor para cuidar de Jesus. Provavelmente Jesus estava com fome, eles cuidaram, levaram alimentos para ele. Olha só como Jesus se saiu bem, hein? Sabia que o povo de Deus também foi tentado no deserto por 40 anos. E o povo também foi tentado. O povo de Deus ficou no deserto 40 anos. E eles foram tentados também. Só que eles não conseguiram vencer a tentação, E eles caíram em tentação e erraram. Então, Jesus é o Filho de Deus. Mas ele veio aqui no mundo como homem e sofreu como a gente sofre também. Ele foi tentado, ele teve fome, Jesus chorou também, ele ficou triste. Ele foi tentado pelo inimigo dele, o diabo. Mas sabe o que significa diabo? Vocês sabem? Diabo significa caluniador ou tentador. O próprio nome já está falando, o que ele fez com Jesus e faz também com a gente. E Satanás, que a gente ouviu também na história de hoje, Satanás significa adversário, aquele que a gente luta contra ele, Muito bem. Então Jesus ficou muito tempo sem comer, 40 dias, como a gente falou, É mais que um mês, isso é muita coisa. Então o corpo dele estava fraco e o diabo então se aproveitou disso e ofereceu muitas vantagens para Jesus. Uma delas foi Jesus usar o poder dele para transformar a pedra em pão, para matar a fome dele. Então Jesus usa todo o poder dele para uso e benefício próprio. Outra coisa que ele fez foi tentar Jesus para que ele se jogasse lá do alto do templo e aí então fazer com que Deus salvasse ele, não deixasse que ele morrer. Porque aí Deus salvando, todo mundo saberia que ele era filho de Deus, E aí ele ia ficar famoso. E não era isso que ele veio fazer aqui na Terra, não foi para isso que ele veio aqui para a Terra, Outra coisa que o diabo tentou foi oferecer riquezas, poder para ele governar os reinos aqui no mundo. Só se ele adorasse ao diabo. E Deus quer isso? Não quer. Então Jesus não caiu nas armadilhas do diabo. Então Jesus foi forte, ele venceu o diabo. O que ele usou então? Aquela arma poderosa contra o diabo. Que alimento especial foi esse que deu forças para Jesus responder para o diabo? Ele usou a palavra de Deus. Lembra no texto quando ele fala as Escrituras Sagradas? As Escrituras Sagradas
é a Bíblia Sagrada, a nossa palavra de Deus. Ele usou a palavra de Deus para responder para o diabo. E aí ele não errou, ele não caiu em tentação. Essa palavra deu forças para ele responder e vencer o diabo. Além de vencer o mal, desta vez aqui no deserto, Jesus também venceu o mal de uma vez por todas, quando ele morreu e ressuscitou para nos salvar, dando perdão dos nossos pecados. Isso mesmo. Então Jesus, ele é o nosso herói, ele é o nosso salvador. Ele continua a nos ajudar até hoje. Ele vai ganhar até uma capa, ó, de herói, super-herói aqui. Ele é o nosso herói, é o nosso salvador. E ele sempre nos ajuda, até hoje. E ele nos dá forças e nos protege do mal. A palavra de Deus, ela nos ajuda a ter fé e nos dá forças para vencer essas tentações que às vezes acontecem conosco também no dia a dia, não é? Mas mesmo assim, a gente não é Jesus, não é um super-herói poderoso. A gente pode errar. Então, mesmo que a gente não consiga vencer a tentação e a gente pecar, a gente errar, então nós temos a certeza que Jesus, sim, Ele pode, Ele nos dá o perdão e também nos dá a vida eterna lá no céu com Deus. Olha que maravilha, não é legal? Muito bom isso. Nós também vimos como foi importante Jesus lembrar, usar a Bíblia, né, contra o diabo. Então ele lembrava as palavras da Bíblia. Então vamos treinar também e memorizar alguns versículos da Bíblia? Isso é muito legal. E o versículo que nós vamos memorizar hoje, olha, é um dos versículos que Jesus usou contra o diabo. E esse versículo diz assim: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Mateus 4:4. Vamos de novo? O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Mateus 4:4. Aham, muito bem. Então vamos orar para a gente encerrar a aula de hoje? Mãos juntinhas, um pouquinho para frente aqui. Fazer oração. Querido Deus, a Tua palavra, a Bíblia, é o nosso alimento espiritual. Fortalece a nossa fé em Ti para vencer o mal, os perigos e as tentações. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, pessoal. Até semana que vem, então, com uma nova história de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus e fiquem em casa. Um grande beijo. Tchau!